Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo aqui presente, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para participar de mais uma sessão, entendendo do nosso compromisso, onde qual o povo nos conduziu, olhando no semblante de alguns vereadores, a gente vê semblante ainda triste, abatida ou abatido pela grande perca que o Brasil perdeu, e especialmente o povo pernambucano, o nosso povo. E a gente vê no semblante, permita falar, da vereadora Paula e de outros vereadores que tinham uma proximidade mais estreita, mais íntima, e a gente vê o tamanho da tristeza que enfrenta nosso Estado e que enfrenta nosso Brasil, o nosso povo. Mas estava meditando no domingo, não saí de casa, não fui acompanhar o sepultamento, mas fiquei em casa, vereadora, e vi o carinho do povo por Eduardo Campos. Foi muito emocionante. Cheguei no sofá, a mulher chamando para almoçar, e eu dizia: coloca o almoço que eu vou ficar aqui aos pés da TV para acompanhar todos os fatos. As pessoas que outrora foram prestar aquela homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. Foi emocionante, foi importante o gesto do povo. Ninguém mais ia trazer de volta a vida de Eduardo Campos, mas o apoio, o carinho do povo foi bonito. E eu ficava meditando que tudo que foi feito, toda a dedicação, toda a força de vontade, muitas das vezes deixando de lado a família para se dedicar ao povo pernambucano, porque acreditava nas suas ideias, nas suas ideologias, e muitas das vezes não tinha o tempo total para dar o filho, para dar a sua esposa, a seus familiares. Mas eu dizia que Eduardo Campos não morreu, ele partiu, porque Deus o para si o tomou. Mas a gente vai ficar na memória, vereador Arnaldo, quando olhar para a Escola Técnica de Goiânia, vai ver Eduardo Campos. Quando olhar para aquela ponte que dá acesso ao povo do Baldo do Rio, a gente vai ver Eduardo Campos. Quando olhar para a água do Gambá, a gente vai ver e vai lembrar de Eduardo Campos. Quando a gente pegar o nosso carro, que for a Atapuz, aquela PR,
a gente vai se lembrar da sua marca, da sua história. Quando a gente for à Barra de Catuama, que tanto aquele povo sofreu, muitas das vezes com carro atolado, socorro, tanta dificuldade, a gente vai ver Eduardo Campos. Se a gente for enumerar a grandeza do que ele, com a sua força, com a sua dedicação, conseguiu para Pernambuco, por que não dizer, quando a gente passar na BR-101 e ver ali onde a gente só via cana, ali onde a gente só via, no período de safra, tratores, caminhões, homens trabalhando, a gente vê a Fiat e dizer, ali está Eduardo Campos. Porque, queira ou não queira, se dedicou ao nosso Estado, se dedicou ao nosso povo, se dedicou e sonhava, tinha seu sonho, acreditava nas suas ideias de querer sair de Pernambuco para ser presidente do Brasil. Mas Deus colocou um ponto final. E aonde Ele coloca um ponto final, a gente não pode colocar um ponto de interrogação, porque Ele é o dono da vida. Ele manda e não recebe ordem. Nós, como ser humano pequeno, limitado, conhecendo a dor, muitas das vezes com medo da morte, mas pensando no futuro. Aí Deus colocou um ponto final. E tudo que Eduardo fez, tudo que Eduardo se dedicou, tudo que ele se entregou, tudo que ele foi buscar, seja lá no governo federal, aonde for, mas mudou a história de Pernambuco, mudou a história do nosso estado. E nós não podemos deixar de prestar essa homenagem ao grande governador. Tinha os momentos de nós usar aqui a tribuna da casa e fazer algumas críticas, algumas coisas, que isso é normal. Mas nós não podemos negar que ele colocou Pernambuco em destaque. Não foi em vão que ganhou prêmios e mais prêmios do melhor governador do Brasil, porque se dedicou, não passou no governo e deixou sua marca de irresponsável, não. Deixou a sua marca de um homem dedicado a um estado onde ele nasceu e que sonhava um dia ser presidente do Brasil. Queria, mas não foi a vontade de Deus. Mas não foi a vontade de Deus. Mas que Deus a tenha em um bom lugar, um lugar merecido pela sua luta e pela sua obra. Pela sua luta e pelas boas obras que fez. E o mundo perdeu. Quantos anos vai passar para surgir outro nome no porte de Eduardo Campos? Eu ficava pensando quantos anos vai passar. Quem será esse nome que vai entrar no cenário político com tanto prestígio, com tanta moral? Aonde passou, desenvolveu o seu trabalho. E eu não podia deixar esse dia sem prestar esta homenagem, sem dar uma palavra a respeito da pessoa e do político, da sua vida pública.
Vereador André. Entendemos que coisa ruim ainda estamos passando, que nós pudesse ver cada coração de cada vereador aqui. Vereador André, depois uma parte, por favor. Não, pode falar. Vereador André, eu cheguei agora no final da tarde do estado do Ceará e realmente é uma comoção nacional, é uma coisa impressionante. Eu viajei quinta-feira de madrugada aqui para o estado do Ceará e passei nas cidades de Mauriti, Milagres, Brejo Santo, Jati, Missão Velha, Barbalha, Crato e Juazeiro. E quando a gente se identificava, a gente deixamos um laço de amizade lá muito grande, pelo período que a gente passou lá. E os que conheciam a nossa pessoa e os que não conheciam, o assunto do país é esse trágico acidente que levou, com certeza, um dos maiores governadores do país, que foi o nosso governador Eduardo Campos, que tanto fez pelo nosso município Goiânia, pelo estado de Pernambuco, e que com certeza iria fazer pelo nosso país. Obrigado. Verdade, vereador. E a gente, muitas das vezes, não sabia e nem tinha conhecimento, muitas das vezes, da grandeza do serviço prestado como ser humano, aquelas pessoas que a Globo chegava para entrevistar, as pessoas que estavam perto de Eduardo, ou de Dudu, como muitas pessoas chamavam, começavam a dizer, os funcionários lá do palácio, que começou a trabalhar antes de Eduardo entrar na vida pública, antes de Eduardo ser governador, que já andava com seu avô, e mostrava a pessoa humilde que ele era. E é dessa forma que a gente vê. Como eu estava dizendo, eu não posso ir no coração de nenhuma pessoa aqui, mas Deus visita cada coração e dará o consolo, porque Ele é Deus. Ele sabe, e tem uma frase importante que diz assim: Deus dá o cobertor conforme o frio. Isso é importante. Irei dizer que eu sei que todos estão sofrendo, todos que estão dentro dessa casa, mas a vereadora Paula Monteiro, que teve, ao longo da sua vida, ainda criança, a oportunidade de ser uma pessoa mais próxima, desde o seu avô, Joca de Souza. Mas Paula, me permita lhe chamar assim. Você teve grandes oportunidades de conhecer mais próximo. Mas você, quando olhar para o Dr. Wagner, você vai ver Eduardo Campos. O privilégio que você teve de não ter sua família, não ter uma condição, e através dele se abriu uma porta, se abriu uma janela no céu, e Deus usou ele como um canal de bênção para ajudar não somente você, mas o estado de Pernambuco todo, e sonhava ajudar o Brasil. Tem muitas coisas boas para você memorizar o seu amigo nessa trajetória tão difícil que é a dor da separação, vereadora Olga. Saber que aquela pessoa não está mais próximo de nós. E muitas das vezes vem muita indagação nos nossos corações. Vem muitas indagações. A gente tem um parente. Já tocou, senhor presidente? Quando a gente está falando de coisa boa, no instante a hora passa. Quando é mais demora. Quando é problema, que fosse briga, o relógio ainda estava
Ainda faltavam uns 5 minutos. Mas é dessa forma. É dessa forma que a gente vê. Mas que Deus, nosso Pai eterno, possa nos dar assim força. A você, Paula, a seu pai, a sua família, que Deus possa cada dia estar abraçando a sua alma e lhe dando força. Porque sempre lá no fim do túnel, sempre vai raiar uma luz. Porque Deus é Deus, Deus é grande e a ninguém despreza nem desampara. Deus é maior do que todas as coisas. São essas minhas palavras.